O Via Justiça de hoje é sobre a campanha do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra as notícias falsas, as fake news. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado José Arthur Calil, do Instituto de Ciências Penais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A campanha do CNJ é pela internet e acontece depois de uma série de ataques ao judiciário pelas redes sociais. Desembargador, como ver essa campanha do CNJ contra as fake news e os ataques ao judiciário? Olha, dizendo um pouco antes, nós temos que dizer que o problema da fake news, que é a notícia falsa, a mentira, a fofoca maldosa, o boato maldoso, isso existe desde que o mundo é mundo, enquanto existe ser humano, né? Mas com o mundo moderno, essa tecnologia democratizada, né, o Supremo se sentiu um pouco desvalorizado, e eu acho que o Supremo é um poder que deveria estar mais, assim, dizer, um pouco, entrar menos na luta política. E essas fake news dão muita instabilidade, e o judiciário não deve participar dessas instabilidades. Então, como a gente que é da área jurídica sabe, a decisão judicial você até pode discordar, mas se você não for cumprir a decisão judicial e começar a criticar muito a decisão judicial, então não tem estabilidade, você não tem então aí a segurança jurídica, porque alguém tem que errar por último, então o Supremo erra por último, ou acerta por último, né? Então, temos que preservar, eu acho que preservar o Supremo, gostando ou não gostando. Muitas decisões do Supremo, eu como juiz, eu até não concordo, mas eu não vou sair na rua gritando, eu tenho que cumprir, todo mundo tem que cumprir. Agora, do outro lado, a questão da fake news, é difícil de ser combatido, né? Na prática. É uma campanha, mas combater, impedir a fake news na prática, ela pode ser diminuída, mas a gente sabe que os meios de comunicação na informática, e até porque a legislação brasileira, a gente pune, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a gente pune quando ela é danosa, quando ela é criminosa, depois de acontecido. Você não pode fazer a censura. Então o problema é todo esse, a liberdade. Antes, essa liberdade, digamos, de imprensa, de pensamento, estava na mão de grandes jornalistas que praticavam isso. Hoje todo mundo pratica a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, e não tem como conseguir proibir. Doutor Zé Arthur, como o senhor vê essa campanha do CNJ? É importantíssima, em boa hora, e de fato uma outra questão que colabora para a falta de punição adequada e até falta de identificação dos autores das fake news é a transnacionalidade. Então, por vezes, a pessoa está no estrangeiro, elabora campanhas difamatórias contra membros do judiciário, às vezes é parte num processo ou tem um parente que é parte, para ela é uma decepção o resultado a que se chegou ao judiciário e inicia uma campanha difamatória. Existem casos aí notórios de pessoas que atacam o judiciário mineiro, diversos desembargadores diante de determinada decisão, e o fato dele residir no exterior, isso é quase um impeditivo de se aplicar a lei penal, até porque os crimes de calúnia, difamação e injúria, eles não têm a penalidade tão grave, né? Então, isso até dificulta uma colaboração internacional no sentido de se pedir que se aplique a lei brasileira a esse fato. A pessoa está no estrangeiro, então isso é um impeditivo de se aplicar a lei penal brasileira. O que tem ocorrido, né, só para complementar, que parece que a legislação da França e agora a primeira-ministra da Alemanha, eles têm tentado fazer uma legislação de uma punição muito forte em matéria financeira em cima dos provedores, exigindo que os provedores, eles por si próprios, cancelem contas que eles detectem por filtros ou por uma outra ferramenta, algum equipamento, que algum daqueles alimentadores são alimentadores falsos ou são alimentadores de calúnias, que eles então, como administrativamente, eles suspendem, antes de ter na justiça, sob pena de grande multa. Isso é um caminho para ter mais rapidez, porque o tempo da justiça é muito lento em relação a isso. Depois que se proliferou, vai mandar tirar, mas o destrago já foi feito.
Desembargador, quais são os principais casos de agressão à honra de ministro do STF? Quais as notícias falsas envolvendo a Suprema Corte e o Judiciário como um todo? Alguns exemplos. Olha, eu tenho uma percepção que pode ser até minoritária. E, para mim, no momento que o Judiciário no exterior, as Supremas Cortes na Europa, a Suprema Corte americana, no Canadá, em vários países do mundo, é um julgamento muito técnico. É igual um médico. O médico vai fazer uma cirurgia, eu que sou um leigo, um cidadão da rua, eu não posso ficar com a televisão vendo aquela cirurgia e dar palpite, corta o coração, enfia uma agulha ali. Isso não é assunto para mim. Então tem assuntos no Supremo Tribunal que são muito técnicos. Quem não tem uma formação jurídica, às vezes jurídica especializada naquela área de direito econômico, área de direito penal, quem não entende não compreende o sentido do que eles estão falando. Então, para mim, foi bom e foi ruim a TV Justiça. A TV Justiça não, a divulgação dos julgamentos pelo Supremo. Nos Estados Unidos, você não pode sequer filmar os ministros do Supremo julgando. Você vai lembrar que sempre que tem um julgamento importante da Suprema Corte Americana, eles desenham o ministro, o réu, o jornalista não pode nem fotografar, porque aquilo é um assunto muito técnico. Você não fica fotografando cirurgia, aquilo é um assunto muito técnico. Você não fica lá na NASA metendo o olho bedelho nos físicos da NASA, porque eu não entendo de física, de química. E aqui no Brasil quis se dizer que é bonito assistir julgamento. Então tá bom, então vamos assistir o julgamento. Então a opinião pública não entende aquilo. Então, às vezes, o juiz cumprindo a lei, eu estou cumprindo a lei. Não fui eu que fiz a lei, quem fez a lei é o Congresso. Eu tenho que cumprir a lei. Eu mando soltar uma pessoa. A opinião pública não quer que solte, mas a lei manda que solte, então tem que mudar a lei. Eu, como juiz, não posso julgar fora da lei. Se eu julgar fora da lei, eu estou deixando de ser juiz. Então eu tenho que cumprir a lei. Aí a opinião pública não gosta. Então o que tem que se fazer? Mudar a lei para naqueles casos. Então o problema que eu acho no Supremo, ataques aos ministros do Supremo, então a pergunta que você me fez é nesse sentido. É que a opinião pública, às vezes, não compreende a técnica do direito e discorda do julgamento. Tudo bem, eu também discordo de vários julgamentos no Supremo, mas eu não posso ficar ofendendo o Supremo por causa disso. Desembargador, e o senhor falou algo interessantíssimo, porque com a TV Justiça, publicização em massa, as personalidades do Supremo ganharam status de celebridades. Então, hoje eles perderam, assim, vida privada. Não pode ser. Vida privada e são hostilizados em meio de transporte, aeroporto. Então, realmente essa superexposição foi maléfica. Essa superexposição não combina com a atividade do juiz. Quem tem que dar espetáculo, quem tem que ser agressivo, fazer oposição, não sei, é o poder legislativo, é o político. O político, sim, ele está representando o povo, ele defende suas ideias, o deputado, o vereador, esse tem que ir para o embate. O juiz não tem que ir para o embate, o juiz tem que pacificar. Então, agora, então não seria bom transmitir, mas aí não perde a publicidade. Acabou o julgamento, imediatamente, o voto do julgamento está na internet para todo mundo ler. Agora, doutor José Arthur, qual o impacto das fake news contra o judiciário na sociedade? Na sociedade, nós perdemos muito com isso. Primeiro, nós assistimos atos lamentáveis de incivilidade, pessoas que não compreendem o sentido dos julgamentos, passam a hostilizar, a ofender a honra. E essa questão que nós tocamos a respeito das celebridades, né, dos ministros via TV Justiça, é algo que pertine muito às fake news. Por quê? As fake news, elas são assim, um instrumento poderosíssimo para arrebanhar pessoas e dirigirem contra pessoas muito populares, né? Tem um uso político. Então, me parece que essa celebrização dos ministros via TV Justiça vem a propiciar o próprio ataque a eles, tá? Isso a gente assiste no mundo inteiro como as fake news são utilizadas para atacar líderes políticos, até justificar intervenções políticas em outros estados. O Vê Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a campanha do Conselho Nacional de Justiça de combate às fake news. Participam do programa o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado José Arthur Calil, do Instituto de Ciências Penais. Desembargador, por que acontecem as fake news? O que leva as pessoas a compartilharem notícias falsas? Isso aí é um fenômeno, né, que foge da área jurídica, mas é muito engraçado, eu já tenho lido alguns artigos, é que no momento que a gente recebe de um amigo, né, porque a gente tem o nosso aparelho aberto para os amigos, né, o WhatsApp e tudo mais. Então você recebe de um amigo, você tem sempre um pouco de credibilidade, um pouco da dúvida da credibilidade e acaba repassando. É um pouco, quando nós estávamos comentando, parece que é um pouco da época pré-Gutenberg, em que as pessoas não tinham jornal, né, nas aldeias, nas vilas, na cidade, não tinham jornal, não tinham meio de impressão e a conversa tinha que ser boca a boca. Então o WhatsApp, né, sobretudo no Brasil, ele trouxe esse boca a boca. E quando o seu amigo te manda uma notícia, você dá um mínimo de credibilidade, porque é o seu amigo. Ainda que ele ache aquilo engraçado, ou ache aquilo errado, se ele te passou, ele quer que você fique sabendo. Quer dizer, ele tem uma influência, né? Ele tem uma influência. Sobre quem recebe. Até para você ficar sabendo de uma mentira, mas ele te mandou uma coisa curiosa, interessante, veja isso. Então, o problema da mentira é essa, que ela é repassada por brincadeira às vezes, mas é coisa grave. Vamos lembrar o caso do sarampo, né, da campanha do sarampo. Soltaram uma fake news que a vacina do sarampo matava os meninos. E parece que 30% das mães, do volume previsto de crianças para serem vacinadas por sarampo, 20% ou 30%, não compareceram. Não compareceram, quer dizer, atingindo uma política pública grave. No Brasil nunca tinha tido isso. A vacinação era sempre com quase 100%, 95%, e parou em 80%. Foi preciso campanhas e recampanhas, e mesmo assim com muita dificuldade. E sem falar também nas fake news que causaram mortes, né, doutor Zé Arthur? Sim, a linchamento mentira. teve. Aquele caso de Santos, né? Confundiram, disseram que uma moça teria matado criança, uma coisa assim. E soltaram um retrato, que era um fake news. A população do bairro identificou aquele retrato de uma moça, apedrejou a moça por causa desse fake news e mataram a moça apedrejada. Isso foi em Santos, tem 2, 3 anos. É verdade. E nem mesmo as pessoas que já são vítimas de fatos gravíssimos são perdoadas dessas fake news. Então se aproveitam momentos infelizes da história para utilizar ainda mais essas fakes para denegrir a imagem da pessoa, com uso político, o caso da Marielle, por exemplo, né? E a fake news, né, juridicamente, hoje, o que ela se encaixa? É na calúnia e na injúria de difamação. Você está julgando uma mentira, o crime de calúnia e injúria não tem outro como enquadrar. E não tem como deixar de enquadrar nisso. Mas a calúnia e injúria de difamação, a punição da pessoa é demorada, né? E aí vem aquela figura que o professor e o imortal Nelson Grias falava, a calúnia é você esparramar de cima de um prédio as penas, depois mandar o réu, mandar o condenado buscar as penas. Então é impossível, o estrago já foi feito, está tudo esparramado, você não consegue mais recuperar. Vamos agora às ruas de Belo Horizonte para saber o que a população pensa sobre fake news. As pessoas acabam propagando notícias falsas, pode difamar algumas pessoas. Eu acho que a defesa contra as fake news é pesquisar a fundo sobre o assunto antes de divulgar as notícias que a gente vê na internet. É um grande mal para a sociedade, o falso convencimento das pessoas, a manipulação, ela traz um viés muito prejudicial à democracia, a verdade social. Sou leigo referente àquelas notícias, pensa que aquelas notícias são verdadeiras e na verdade não são. Então o que tem que fazer? Punir os responsáveis para que não haja repetição do ato. Há uma forma de se defender como isso, que é sempre tentar buscar essa informação, a procedência dessas informações que você encontra online, em sites confiáveis, em sites de notícias sérios. Pois é, mas como identificar uma notícia falsa, doutor José Arthur? Quais os cuidados para não repassar fake news? A própria campanha do CNJ faz esse tipo de alerta. Então, quando você vê uma notícia com muita adjetivação, passe a desconfiar. Se você vê um site ou um locus bem parecido com um site de reportagem, um portal de notícia,
tome cuidado também, queira verificar a fonte, quem é essa pessoa que está divulgando, se ela tem credibilidade, não tem, procure fazer a pesquisa, use desses serviços que fazem essa checagem. Esses são os cuidados, inclusive recomendados pelo CNJ. Pois é, mas aí fica aquela curiosidade, como fazer com que as pessoas tenham essa predisposição de investigar notícias? É uma dificuldade. Eu digo, não é só a predisposição, é de tempo. E de tempo também. Porque muitas vezes você recebe uma fake news, infelizmente, mas você recebe ler aquilo por acaso, mas você não tem tempo de checar tanta informação que você vê. Você não vai ficar checando o tempo. No mundo de hoje a gente não tem tempo tanto, muita correria, muita sobra. Ali um telespectador falou, tinha que punir na origem. Eu acho que se os provedores, né, tivessem um filtro, e eles têm o poder privado ainda, eles põem a conta de quem eles quiserem no ar. Então ele tira a conta da pessoa. Isso ainda não é um direito, né, público, subjetivo. Eu tenho direito de ter uma conta. Os provedores são vários e eles são privados. Então ele põe a conta ou não põe. Então se eles tivessem mais interesse, mais responsabilidade social, mas aí tem um fundo também financeiro comercial, né, eles não querem bloquear as contas, eles bloqueariam algumas contas, porque nós estamos mais visível a questão do fake news na área política, na área social, na brincadeira, mas tem fake news atacando na área médica, criando falsas soluções médicas, receitas falsas de curas que não são verdadeiras, as pessoas leem aquilo e acreditam. Tem fake news atrapalhando política pública de saúde. Então não é só questão de calúnia direta às pessoas, elas estão dando credibilidade ou tirando credibilidade de outras áreas, né? Áreas científicas. Isso, tanto, a questão é muito maior. E mexe no imaginário mais profundo das pessoas a fim de divulgar medo. Por exemplo, já houve diversos boatos a respeito de morte encefálica, fazem fantasias a esse respeito. A doação de órgãos chegou a níveis baixíssimos. Então existe toda uma campanha dos conselhos regionais de medicina no sentido de aumentar os doadores. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o combate às fake news. Após uma série de ataques ao judiciário pelas redes sociais, o Conselho Nacional de Justiça lançou no dia 1º de abril, Dia da Mentira, uma campanha na internet para combater as notícias falsas, informar sobre a atuação do judiciário e desmentir dados errados. Participando do programa, o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado José Arthur Calil, do Instituto de Ciências Penais. Desembargador, falta lei para coibir disseminação de notícias falsas? Olha, a legislação ela pune a calúnia, injúria, difamação e qualquer fake news que atinge a honra de uma pessoa, ela se enquadra nisso. Agora, falta talvez uma legislação bem específica, né? Por exemplo, quando há uma disseminação de uma mentira que não é contra alguém, mas ela desestabiliza a área de saúde, como foi criticando as vacinas de sarampo. Então, essa legislação mais específica e talvez também um rito mais rápido, né, deu ao juiz uma condição de mandar que as provedoras suspendam essa disseminação. Essa legislação nós não temos ainda, temos alguns projetos. Doutor José Arthur, o Marco Civil da Internet não prevê as fake news? Eu não sou um especialista em Marco Civil da Internet. Existe uma responsabilização, uma obrigação daqueles provedores que atuam no país, deles terem de respeitar a lei brasileira. E nesse sentido, são plenamente aplicáveis os tipos penais e as criminalizações pertinentes. Quanto a essa questão dos projetos, existe um projeto muito interessante apresentado em 2017 pelo senador Ciro Nogueira, do PP, em que ele propõe a incriminação justamente da fake news, da mentira, que ela não tem um destinatário correto, pessoal, preciso, né, como são os crimes de calúnia, difamação e injúria.
mas pretende-se desestabilizar uma política pública. Então, existe essa incriminação. É muito interessante, está em tramitação no Senado. E existem incriminações também desta utilização da mentira para desestabilização do mercado financeiro. Então, a lei do colarinho branco previa uma série de figuras daquele que manipula informações, que promove informações falsas para obter ganhos junto ao mercado financeiro. Também o Código de Defesa do Consumidor prevê algumas figuras de veiculação, até via publicidades, né? São crimes publicitários em que se divulga falsamente informações a respeito de produtos, com o objetivo variado, né? De desestabilizar o mercado financeiro, de desestabilizar o concorrente, etc. Então, essa questão também, às vezes não dirigida à honra de alguém, mas de uma massa de interessados e de pessoas que vão se beneficiar de um serviço público, é uma incriminação que existe no Brasil. Existe também, além dessa do direito financeiro e do Código do Consumidor, uma pequena oportunidade no direito eleitoral, que o juiz pode, na fase de campanha eleitoral, permite ao juiz agir com uma rapidez, suspendendo aquilo que ele pressupõe ou que parece ser uma fake news. Mas é só na área eleitoral. Passada a campanha eleitoral, esse juiz eleitoral ele não tem essa atuação, né? Quer dizer que fake news pode atingir direito do consumidor, direito eleitoral, vários ramos, né? Do financeiro, financeiro, né? Saúde, saúde, vários ramos do direito. Eu pergunto para os senhores o seguinte: quem repassa a notícia falsa é criminalizado ou é responsabilizado? Também, da mesma maneira daquele que cria a mentira e a veicula, aquele que só a propaga é incriminado nos termos da lei. O Código Penal deixa isso muito claro, utilizando isso na própria descrição do crime de calúnia. O criminoso é quem cria a calúnia e é criminoso quem repassa a calúnia também. Mas por que essa criminalização das fake news não está conseguindo coibi-las? Mas você sabe que aí entra um problema que eu tenho analisado nas leituras jurídicas, é o problema da censura. O que seria isso? A fake news é você se manifestar. Então, por exemplo, um jornal tradicional, a televisão, ela se manifesta, o jornalista, o editor, ele se manifesta e eu me sinto atingido na calúnia e na injúria. Ora, eu não posso pedir à justiça que o proíba de falar. Eu posso puni-lo depois de eu já ter sido atingido. A fake news, o problema da fake news é esse. Eu não posso calar a boca das pessoas. O direito à liberdade de pensamento, à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação. Isso é que está o problema. Como que eu vou proibir você de falar? O dilema das fake news está longe, está perto de uma solução? Vamos para as considerações finais, doutor Zé Arthur. Acho que está longe. Eu creio que o direito penal não está muito longe de ser o remédio para tudo. A questão se reside muito mais numa educação dirigida à internet. Acho que as escolas poderiam incentivar como usar de maneira saudável a internet. Né? Quais são as regras de conduta ética, um padrão de moralidade que se deve ter, cuidados para não atingir as pessoas? Eu acho também que nós temos que atacar o provedor. Se nós tivermos uma legislação dando maior responsabilidade e fazendo o provedor ter uma visão menos economicista, menos comercial, e o provedor tiver mais responsabilidade, isso pode ser diminuído. O problema é o provedor. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Dorgal Borges de Andrada e com o advogado José Arthur Calil. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.